O barulho ensurdecedor do trem cortou o sono de Ludmila antes mesmo do despertador. No relógio antigo sobre a prateleira, os ponteiros marcavam 5h47 de uma manhã fria de outubro, segunda-feira de 2024. Restavam ainda 13 minutos de silêncio antes que ela precisasse acordar o marido, ainda atordoado pela ressaca da noite anterior. As janelas da velha construção de 5 andares tremiam ao ritmo das rodas do trem, como se contassem os segundos daquele breve refúgio matinal, último vestígio de solidão para uma mulher que, 20 anos atrás, havia cometido um erro do qual nunca mais se libertara. De pé junto ao fogão, Ludmila mexia a papa de semolina com movimentos mecânicos. Seus olhos azuis, desbotados pelo tempo, desviavam-se a cada instante para o relógio de mesa, herança de seu pai. Um objeto elegante, com mostrador dourado e ponteiros de bronze, que marcava agora 6h45. Sobre a mesa, uma frigideira com ovos fritos esfriava ao lado de uma fatia de pão preto meio roída. Faltavam 15 minutos para ela sair e chegar a tempo ao trabalho na administradora do condomínio. Mas o marido ainda não havia se levantado. Igor, acorde, chamou, forçando a voz a soar firme, sem irritação. Você tem que estar no serviço às 8. Do quarto, veio apenas um resmungo abafado. Ludmila suspirou e afastou a panela do fogo. Empurrou a porta do quarto com cuidado, mas o cheiro ácido de álcool a fez franzir o nariz. A atmosfera pesada envolvia o ambiente como uma névoa. Gari, Gari, sussurrou, sentando-se na beira da cama e sacudindo levemente o ombro do marido. Já são quase 7. O Stepanovich vai brigar com você de novo se chegar atrasado. Igor Morozov abriu os olhos inchados com esforço. O rosto, outrora atraente, agora parecia inchado, com uma palidez amarelada. Veias avermelhadas cortavam o branco dos olhos, revelando o excesso da noite passada. Deixa-o em paz, resmungou, mas sentou-se na cama, segurando a cabeça com as mãos. Onde está o analgésico? Na gaveta, no mesmo lugar de sempre. Ludmila voltou para a cozinha para preparar um chá forte, o remédio costumeiro para as ressacas do marido. Sobre a mesa, espalhou os papéis que havia trazido do trabalho para conferir os pagamentos dos moradores. Ser contadora em uma administradora de condomínios não era uma carreira gloriosa, mas ao menos oferecia estabilidade, algo que sua vida familiar, sempre turbulenta, nunca lhe dera. Quando Igor finalmente apareceu na cozinha, seu olhar embaçado fixou-se primeiro nos documentos espalhados. De novo com esses papéis? Resmungou, deixando-se cair pesadamente na cadeira que rangeu sob seu peso. Não basta passar o dia inteiro nessa firulinha, ainda traz o serviço para casa? E não se preocupe, deve estar descontando um trocado da quitanda dos outros, não é? Ludmila serviu-lhe o prato de ovos já frios, e uma xícara de chá fumegante, sem responder. Igor empurrou a comida com nojo. Isso aqui não dá para comer. Como você consegue estragar até ovos? Esfriaram porque você demorou para acordar, respondeu ela baixinho, evitando encará-lo. Eu te chamei. Igor bufou, tomou um gole do chá e fez uma careta, como se engolisse algo amargo. Confessa, Luda. Você e essa turma da administradora estão roubando dos moradores. Sua voz de repente ficou mais baixa, quase carinhosa, mas isso a tornava ainda mais ameaçadora. Todo mundo sabe como vocês funcionam. O Vitali, lá do terceiro bloco, contou que viu o diretor pintando grama com tinta verde. Grama? Ludmila não entendeu. Não importa, irritou-se Igor, acenando com a mão. O que eu quero dizer é que vocês estão todos se locupletando às custas dos outros. Ela suspirou, tentando manter a calma. Não fale bobagem. Só estou conferindo os pagamentos para evitar erros, para que as pessoas não paguem a mais. Mentira. Igor bateu a mão na mesa com força, derramando chá. Acha que não sei como funciona essa farsa? Acha que sou idiota? Seus olhos caíram sobre o relógio na prateleira. O tic-tac constante do mecanismo antigo parecia irritá-lo ainda mais. Até esse tranqueira marca o ritmo para você, rosnou, levantando-se de repente, pairando sobre a esposa. Essa porcaria do seu pai, engenheiro metido a bestas. 20 anos olhando para essa coisa. Dá vontade de enlouquecer. Igor, por favor, se acalma. Ludmila levantou-se e tentou pousar a mão em seu ombro. Vamos, lava o rosto com água fria. Você vai se sentir melhor. Não me diga o que fazer. Ele afastou sua mão com violência. Acha que pode tudo só porque eu bebi ontem com os amigos? Que agora pode vir me encher o saco? Ludmila recuou, assustada. 20 anos de casamento a tinham ensinado a reconhecer os sinais da tempestade que se aproximava. Não estou fazendo nada de errado. Cala a boca. Igor respirava pesado, olhando ao redor como se procurasse um motivo para explodir.
Seu olhar voltou a fixar-se no relógio. E isso aqui vai embora também. Com um movimento brusco arrancou o relógio da prateleira. Ludmila gritou e tentou impedi-lo. Não. É tudo que me restou do meu pai. Não me interessa. Ele ergueu o braço. Já estou de saco cheio desse lixo. E de você com seus papéis, seu choro constante. O relógio voou pelo ar e espatifou-se no chão com um estrondo metálico. A caixa se despedaçou, engrenagens, molas e parafusos espalharam-se pelo linóleo, como se um coração mecânico tivesse sido arrancado e suas entranhas jogadas ao acaso. Os ponteiros, arrancados do mostrador, congelaram no tempo, interrompendo para sempre a contagem que acompanhava 3 gerações da família. Ludmila ajoelhou-se, tentando juntar os fragmentos. Não sentia raiva nem medo. Apenas um vazio estranho, como se, junto com o relógio, algo dentro dela também tivesse se quebrado para sempre. O que é essa choradeira? Igor já começava a se acalmar, olhando-o á de cima. É só um relógio. A gente compra outro. Ele saiu da cozinha, deixando Ludmila no meio dos cacos. Com mãos trêmulas, ela recolhia cada peça, depositando-as cuidadosamente em uma caixa de bombons que tirou do armário. Cada engrenagem, cada parafuso era colocado com delicadeza, como se fossem relíquias. Seu pai lhe contará que aquelas horas haviam pertencido ao avô, um relojoeiro que trabalhava antes mesmo da guerra. O tempo é a única coisa que não podemos recuperar, filha, dizia ele, mas podemos guardá-lo na memória. À noite, com Igor já no trabalho, Ludmila desceu um andar e bateu na porta da vizinha. Valentina Ivanovna atendeu quase imediatamente como se a esperasse. Ludovica! Exclamou a mulher com seu jeito acolhedor. Entra, acabou de fazer chá. Aos 65 anos, a vizinha mantinha uma vitalidade surpreendente. Anos de trabalho em uma biblioteca haviam aguçado sua percepção, e seus olhos perspicazes, atrás dos óculos antigos, pareciam enxergar além das palavras. Desculpe incomodá-la, Valentina Ivanovna. Ludmila entrou, segurando a caixa com os restos do relógio. Preciso de um conselho. O que aconteceu, minha filha? A vizinha guiou-a até a cozinha, pequena como a dela, mas aconchegante, com cheiro de bolos caseiros e ervas. Ludmila colocou a caixa sobre a mesa e abriu a tampa. Meus relógios quebraram. Eram do meu pai, uma peça antiga. A senhora não saberia onde arrumar algo assim? Valentina Ivanovna ajustou os óculos e observou Ludmila com atenção. Um hematoma começava a se formar em seu rosto, marca de um encontro brusco com a porta naquela manhã, ao tentar esquivar-se de Igor. Quebraram sozinhos? Perguntou baixinho, examinando os fragmentos com cuidado. Ludmila baixou os olhos. Caíram da prateleira. A vizinha assentiu em silêncio, sem insistir em detalhes. Olha, Luda, aqui no nosso povoado tem uma pessoa que pode te ajudar. Alexandre Petrovich Tvolko, o novo professor de história da escola. Ele ficou viúvo há 3 anos, que Deus a tenha em sua glória. Para lidar com a dor, começou a restaurar objetos antigos. Dizem que tem mãos de ouro, até do museu da região mandam coisas para ele consertar. Ele aceitaria ajudar? Ludmila perguntou, insegura, os dedos apertando com mais força a caixa de papelão. Claro que sim, respondeu Valentina Ivanovna com convicção. É um homem cultivo, atencioso. Só ficou mais reservado depois que a esposa faleceu. Mora no prédio ao lado, apartamento 43. Vá até lá. Ludmila assentiu, ainda hesitante. Obrigada, Valentina Ivanovna. Vou tentar. A porta abriu-se ao segundo toque. No batente erguia-se um homem alto, de cabelos escuros salpicados de fios brancos precoces, os olhos cinzentos e atentos por trás de óculos de armação fina. Seu olhar transmitia uma calma que contrastava com o nervosismo de Ludmila, cujos dedos amassavam sem querer a caixa que segurava. Boa noite, cumprimentou ela, a voz um pouco trêmula. O senhor é Alexandre Petrovich? Sou eu. Meu nome é Ludmila Morozova. Moro no prédio ao lado. Valentina Ivanovna me indicou vir até aqui, explicou, interrompendo-se de repente como se só então percebesse a estranheza da situação. Um homem desconhecido à noite, ela sozinha. Entre, disse Alexandre Petrovich, afastando-se para lhe dar passagem. Valentina Ivanovna já me ligou. É sobre uns relógios, não é? Ludmila não esperava aquilo. Imaginara um apartamento de solteiro desarrumado, mas o que viu era uma ordem quase museal. As paredes da sala cobertas por estantes repletas de livros, uma mesa lateral com relógios de bolso antigos abertos e ferramentas dispostas com precisão cirúrgica sobre um pano preto. Sim, são relógios, confirmou, colocando a caixa sobre a mesa. Alexandre Petrovich calçou luvas finas de algodão e, com cuidado, retirou as peças do interior, espalhando-as sobre a superfície de trabalho.
Ao examinar o mostrador, murmurou. Relógio Vesna, modelo de 1965, se não me engano. Caso complexo, mas não impossível. O mecanismo principal está intacto, e o estojo? Ergueu os olhos para Ludmila. O estojo pode ser restaurado. Só vai levar tempo e algumas peças que terei de encomendar. Pode deixá-los comigo? Ela assentiu, ainda insegura. Se não for muito incômodo. De maneira nenhuma, respondeu ele com um sorriso leve, que suavizou os traços severos do rosto. Sabe, restaurar objetos antigos é como devolver a vida ao que se julgava perdido para sempre. Não perguntou por que os relógios haviam se quebrado, embora sua experiência de restaurador certamente lhe dissesse que aquele tipo de dano não vinha de uma simples queda. Esse silêncio compreensivo, a ausência de julgamento em seu olhar, tocaram Ludmila mais fundo do que quaisquer palavras de consolo. São os relógios do meu pai, confessou ela, baixinho. É tudo que me restou dele. Alexandre Petrovitch assentiu, sem tirar os olhos das engrenagens. Às vezes, os objetos guardam memórias melhor do que as pessoas. Nelas parece ficar uma partícula da alma de quem os possuía. Ludmila sentiu um nó na garganta. Há muito ninguém falava com ela daquele jeito, como se seus sentimentos fossem válidos, compreensíveis sem necessidade de explicações. Quando ficarão prontos? Perguntou. Difícil dizer ao certo. 2 semanas, talvez mais. Pode passar para acompanhar o andamento. Obrigada. Ao sair, levou consigo uma estranha leveza, como se uma parte do peso que carregava há anos tivesse, de repente, se tornado menos opressor. Passarei na próxima semana, se puder, disse já na porta. Estarei esperando, respondeu ele, simples. Caminhando de volta para casa sob as sombras crescentes do outubro que caía, Ludmila surpreendeu-se ao perceber que não pensava no marido, que provavelmente já havia voltado do turno, nem no inevitável desentendimento por sua ausência. Pensava sim, nas mãos do professor de história, mãos cuidadosas, atentas, que pareciam capazes de devolver a vida não apenas a mecanismos quebrados, mas também a esperanças despedaçadas. Dentro do apartamento, sob a luz dourada do abajur, Alexandre Petrovitch inclinava-se sobre os relógios, ajustando com delicadeza o mecanismo de âncora. Quando 3 batidas curtas soaram à porta, um ritmo que nas últimas 2 semanas já se tornará familiar, ele respondeu sem levantar os olhos. Entre. Está aberto. Ludmila apareceu no umbral, como se ainda duvidasse de seu direito de estar ali. Trazia nas mãos um embrulho com pirojki. Desculpe incomodá-lo, Alexandre Petrovitch. Passava por aqui e resolvi perguntar. Não é incômodo nenhum, interrompeu ele, sorrindo e apontando para a cadeira ao lado da mesa de trabalho. Aliás, estava justamente pensando em fazer uma pausa. E por favor, me chame apenas de Alexandre. Ludmila baixou os olhos, constrangida. Não consigo me acostumar. O senhor é professor. E a senhora, uma mulher bonita, com quem é um prazer conversar, respondeu ele, natural. Chá. Ofereceu. Ela assentiu, e aquele simples gesto de concordância continha mais confiança do que longas conversas. Era a 3ª visita em 2 semanas, e a cada vez ela ficava um pouco mais, como se adiasse o momento de voltar para casa. Alexandre ligou a chaleira elétrica, o único objeto na sala que destoava da atmosfera de um passado sem pressa, e perguntou: como está indo o trabalho? Ludmila indicou os relógios sobre a mesa com um gesto. Melhor do que eu esperava, admitiu ele, passando os dedos pelo corpo de madeira já restaurado. O mecanismo interno está quase todo montado. Esses relógios Vesna eram feitos com seriedade. Trabalho de qualidade de mestres da antiga escola. Aliás, acrescentou, pegando uma lupa para examinar uma peça, encontrei dentro não só a marca da fábrica, mas também as iniciais. Talvez seu avô tenha modificado ou consertado os relógios pessoalmente. Ivan Kuzmich, murmurou Ludmila, surpresa. O senhor tem razão. São as iniciais dele. Meu pai contava que antes da guerra, meu avô era relojoeiro e aprimorou o mecanismo destes relógios com as próprias mãos. Um homem talentoso, disse Alexandre com respeito. Hoje mestres assim são raros. A conversa fluiu sem pressa. Falavam dos livros que haviam lido na juventude, de como o povoado mudará nos últimos anos. Alexandre contou sobre o arquivo histórico da escola, que organizava com fotografias e documentos antigos. Acho que tem uma foto do meu pai com os colegas da fábrica, animou-se Ludmila. Ele trabalhava na metalúrgica quando ela ainda funcionava. Se o senhor quiser, posso trazer. Ficaria muito grato. A chaleira apitou, e Alexandre retirou de um armário uma bandeja de madeira desgastada com 2 xícaras de porcelana pintadas à mão com flores de centáurea. Minha esposa que pintou, explicou, notando o olhar de Ludmila. Helena adorava cerâmica.
Pela primeira vez, foi ele quem mencionou a esposa. Ludmila conteve a respiração, temendo quebrar aquele momento de franqueza. Ela esteve doente por muito tempo? Perguntou com cuidado. 2 anos, respondeu Alexandre, colocando as xícaras sobre a mesa. No começo achávamos que era só cansaço. Helena era professora de literatura, sempre com pilhas de cadernos para corrigir. Depois vieram as dores. Calou-se, perdido nas memórias. Sabe, o pior não é a morte. O pior é ver a pessoa que você ama se apagar aos poucos e não poder fazer nada. Ludmila permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Sua própria vida de repente lhe apareceu sob outra luz. Como comparar seus problemas com uma dor tão profunda? Desculpe, Alexandre parecia ter voltado a si. Não queria deixá-la triste. Não, apressou-se ela. É só que, não sei como o senhor conseguiu superar. Eu provavelmente não seria capaz. O ser humano aguenta muito mais do que imagina, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos. Às vezes acho que existem coisas piores que a morte, como a lenta agonia da alma ainda em vida. Ludmila sentiu o ar faltar nos pulmões. Aquele olhar penetrante de Alexandre parecia decifrar tudo o que ela tentava esconder. Será que era tão óbvio o que acontecia em sua casa? Sem saber o que dizer, ela se levantou abruptamente, sentindo o calor subir às faces. Obrigada pelo chá, murmurou, evitando encará-lo. Preciso ir. Volte quando quiser, respondeu Alexandre com uma calma que a deixou ainda mais desconcertada. Sua companhia me faz bem. A porta do apartamento fechou-se atrás dela com um clique seco. Ao entrar em casa, o silêncio pesado da cozinha a recebeu como um golpe. Igor estava sentado à mesa, os olhos fixos na janela, as mãos cerradas sobre o tampo gasto. O som da chave na fechadura soou como um trovão na quietude do ambiente. Onde esteve? Sua voz, surpreendentemente sóbria e gelada, fez Ludmila estremecer. No mercado, mentiu, sentindo as mãos traírem seu tremor. Fui buscar pão. Pão? Ele se virou lentamente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Estranho. Terceira vez em 2 semanas que esquece o pão. Ludmila congelou no batente da porta, a mente correndo em busca de uma explicação. O pior não era a acusação, mas o fato de Igor estar sóbrio, algo que pela primeira vez em meses, a aterrorizava mais que suas crises de embriaguez. Esqueci a carteira, gaguejou. Mentira. Ele empurrou a cadeira com violência, fazendo-a rangendo no piso. Acha que sou idiota? Que não sei aonde vai. O coração de Ludmila afundou. Não entendia do que ele falava. Mas antes que pudesse reagir, Igor esmurrou a mesa com tanta força que as xícaras saltaram. Ao professor, rugiu. Todo o povoado já comenta como você corre atrás daquele velho, se enfeitando para ele. Que absurdo! Protestou ela, a voz mais firme que o corpo. Ele está consertando os relógios do papai, que você quebrou. Calha a boca. Ele avançou, os punhos cerrados. Não diga mais uma palavra. Hoje mesmo vai lá e busca esses relógios malditos. E se te vir perto da casa dele de novo, vai se arrepender. 3 dias depois, Igor voltou mais cedo do trabalho. Em vez de ir para casa, sentou-se em um banco do pátio vizinho, a boné puxado sobre os olhos. Esperou 1h30 até ser recompensado. Nas sombras do entardecer, viu a silhueta familiar de Ludmila rumando para o prédio onde morava o professor de história. Igor esperou até que ela entrasse no prédio. Então, com passos medidos, seguiu seus passos. 4º andar. Apartamento à esquerda do elevador. Parou diante da porta, ouvindo vozes abafadas, o riso suave de Ludmila, um som que há muito não se ouvia em sua própria casa. A fúria o cegou. Abre sua vagabunda! Berrou batendo na porta com força. Sei que está aí. A porta se abriu quase imediatamente. Alexandre Petrovitch apareceu sem óculos, o rosto confuso. Atrás dele, Ludmila encostava-se à parede, os olhos arregalados de medo. O que está acontecendo? Perguntou o professor, a voz firme apesar da situação. Afaste-se da minha mulher, seu desgraçado. Igor tentou empurrá-lo para entrar à força. Ludmila, vem aqui, ordenou, ignorando o homem à sua frente. Acalme-se, Alexandre bloqueou a passagem imóvel. Sua esposa veio buscar os relógios que eu consertei. Não há motivo para... Igor não deixou que terminasse. Com um empurrão violento no peito fez Alexandre cambalear. Ele resistiu, mantendo o equilíbrio. Não se meta, sibilou Igor, os dentes cerrados. Isso é entre mim e minha mulher. Portas começaram a se abrir no corredor. Vizinhos curiosos espreitavam, atraídos pelo barulho. Alguém sugeriu chamar a polícia. Igor, pare. Ludmila avançou, pálida mas decidida. Está fazendo um espetáculo para o prédio todo. Puta, cuspiu ele.
Alexandre deu um passo à frente, os punhos cerrados. Não fale assim com uma mulher, sua voz era baixa, mas cortante. Alexandre Petrovitch, por favor, Ludmila segurou seu braço. Não vale a pena. Vou resolver isso. Ela se virou para o marido, o olhar tão intenso que Igor pela primeira vez recuou. Vou para casa. E conversamos lá, não na frente de todo mundo. O caminho de volta foi um pesadelo. Desceram as escadas sob o olhar de uma dúzia de testemunhas mudas. Na rua, Igor tentou agarrar seu braço, mas Ludmila afastou-se com um movimento brusco. Não me toque, disse a voz trêmula de contenção. Já bastou a humilhação que me fez passar. Na cozinha, Igor andava de um lado para outro, a raiva inicial dando lugar a um ódio frio. Artem fica comigo, anunciou. Ele tem 19 anos, é adulto. O que acha que vai pensar quando souber que a mãe anda se oferecendo para outros homens? Não fiz nada disso, Ludmila respondeu, exausta. Alexandre Petrovitch só consertou os relógios. Claro, consertou. Igor torceu os lábios em um sorriso cruel. E você o ajudou? Segurando alguma coisa, ou sendo segurada? Chega, ela cobriu o rosto com as mãos. Estou cansada demais para isso. É mesmo? Ele se inclinou sobre ela, o hálito quente em seu rosto. Passou o dia todo se divertindo com o professorzinho, não foi? Ludmila permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão. Estou perguntando, entendeu? Igor segurou seu queixo, forçando-o a encará-lo. Sim, sussurrou ela. Entendi. Ótimo. Ele a soltou com um empurrão e saiu, batendo a porta com força. Ludmila ficou imóvel por longo tempo, ouvindo os passos pesados do marido pela casa, os murmúrios de xingamentos. Depois, o som inconfundível de uma garrafa sendo aberta. Só então permitiu que as lágrimas caíssem, mordendo a toalha de mesa para abafar qualquer som. Na fila do ambulatório distrital, o ar era abafado. Ludmila folheava uma revista amarelada quando uma figura familiar sentou-se ao seu lado. Ludoka, olá, Valentina Ivanovna cumprimentou em voz baixa. Olá, tentou sorrir, mas os lábios não obedeceram. A velha bibliotecária observou-a com atenção, detendo-se nas olheiras profundas e na mancha de maquiagem mal disfarçada no rosto. Ouvi falar, disse, suave. Todo o prédio comenta. Ludmila preparou-se para o julgamento, mas Valentina Ivanovna apenas colocou sua mão enrugada sobre a dela, quente e reconfortante. Alexandre Petrovitch que está muito preocupado, continuou baixinho. Perguntou por você. Tenho vergonha, murmurou Ludmila. Causar tamanho escândalo por minha culpa. Você não entende nada, minha filha, a vizinha balançou a cabeça. Ele não está preocupado com o escândalo. Está preocupado com você. Ludmila mordeu o lábio. Não posso mais ir até lá. Igor, eu sei. Valentina Ivanovna sentiu. Por isso me ofereci para ajudar. Alexandre Petrovitch pediu que eu entregasse isto a você. Discretamente deslizou em sua mão um papel dobrado em 4. Leia depois, sussurrou. Se quiser responder, posso levar a mensagem de volta. À noite, trancada no banheiro com o barulho da água correndo, Ludmila desdobrou a carta. A caligrafia cuidadosa, um pouco antiquada, saltava aos olhos. Ludmila, peço desculpas pelas dificuldades que sem querer lhe causei. Os relógios estão prontos. Voltaram a funcionar com a mesma precisão de antes. Gostaria de entregá-los pessoalmente, mas compreendo que no momento isso possa ser complicado. Daqui a uma semana, haverá na escola uma noite dedicada à história de nosso povoado. Mostrarei fotografias antigas, documentos e contarei sobre os primeiros habitantes de Dubikov. Haverá muitas pessoas, nada que possa ser mal interpretado. Um evento cultural comum. Se puder comparecer, ficaria feliz em vê-la lá e devolver sua relíquia familiar. Com respeito a P. Ludmila relê a carta várias vezes antes de dobrá-la novamente, os dedos trêmulos pressionando as dobras. Ludmila guardou a carta com cuidado no bolso do ralo de casa, enquanto uma onda de calor se espalhava pelo peito. Era uma sensação quase esquecida em 20 anos de casamento com Igor, a certeza de que para alguém ela realmente importava. O salão de atos da velha escola estava transformado. As paredes, antes nuas e impessoais, agora exibiam dezenas de fotografias amareladas, desbotadas pelo tempo, que registravam a história do povoado de Dubikov. Desde os primeiros barracões dos lenhadores até os prédios modernos, desde os fundadores da fábrica que deu origem à cidade até os atuais moradores. Toda a crônica daquele pequeno lugar se desenrolava diante dos olhos dos visitantes. Ludmila permaneceu junto à entrada, nervosa, torcendo a alça da bolsa entre os dedos. Seu coração batia acelerado, como de uma adolescente à espera do primeiro encontro. Várias vezes esteve a ponto de virar as costas e ir embora,
Mas a lembrança dos relógios, a chance de recuperar um fragmento da herança do pai, lhe dava forças. É apenas um evento cultural, repetia para si mesma, recordando as palavras da carta. Ao redor, as pessoas conversavam, observavam as fotos, riam ao reconhecer rostos conhecidos. Ninguém parecia prestar atenção especial a ela, embora algumas mulheres mais velhas tivessem trocado olhares significativos quando ela entrou. Ao sair de casa, dissera a Igor que ia a uma reunião de pais sobre a reforma da escola. O marido abrirá uma garrafa de cerveja com demonstrativo desinteresse, ligar a televisão e resmungara algo incompreensível. Já era o terceiro dia em que mal lhe dirigia a palavra, limitando-se a ordens curtas e interjeições irritadas. Ludmila Sergeyevna, que prazer vê-la em nossa noite. Uma voz a fez estremecer. Era o diretor da escola, um homem corpulento de cabelos raros e pasta inevitável nas mãos. Boa noite, Pavel Andreevich. Ela forçou um sorriso. Entre, acomode-se. Nosso Alexandre Petrovich começará sua apresentação em breve. Ele reuniu materiais incríveis, você não vai acreditar. Reconstruiu a história de Dubikov peça por peça. O diretor a guiou até o centro do salão, onde as pessoas já se agrupavam. Alguém o chamou e ele se afastou, deixando Ludmila sozinha entre rostos meio familiares. Boa noite, uma voz suave atrás dela a fez virar-se. Alexandre Petrovich estava na penumbra, formalmente vestido em um terno escuro, o que lhe conferia uma aura incomum de solenidade. Fico feliz que tenha vindo, disse ele. Boa noite, ela sentiu o rosto esquecer. Tudo aqui é muito interessante. Espero que fique ainda mais. Ele esboçou um leve sorriso. Depois da apresentação, fique. Preparei algo para você. Os relógios, ela baixou a voz até quase um sussurro. Ele assentiu, despediu-se com um gesto e dirigiu-se ao palco improvisado, onde um projetor já estava ligado. Ludmila sentou-se na terceira fileira, tentando passar despercebida. Gradualmente, o salão encheu-se. Professores, pais de alunos, moradores antigos do povoado. O burburinho cessou quando o diretor subiu ao palco e anunciou o início da noite. Queridos amigos, hoje nosso novo professor de História, Alexandre Petrovich Volkov, apresentará uma pesquisa única sobre a história de nosso querido Dubikov. Acredito que muitos de vocês reconhecerão parentes e entes queridos nestas imagens. Alexandre subiu ao palco e Ludmila não pôde evitar admirá-lo. Sob a luz do projetor, sua silhueta parecia mais alta, mais esbelta, e os fios grisalhos davam-lhe uma nobreza discreta. Boa noite, sua voz, calma e profunda, encheu o salão sem esforço. A história de qualquer lugar não é apenas datas e eventos. É, acima de tudo, pessoas, suas vidas, seu trabalho, seu amor por esta terra. A primeira imagem apareceu na tela, uma panorâmica de Dubikov, provavelmente tirada de um helicóptero. No final dos anos 1970, o povoado de Dubikov foi fundado em 1952 como um assentamento operário ligado a um complexo madeireiro. Seus primeiros habitantes foram uma brigada de lenhadores enviada para desbravar a região. A voz de Alexandre, ora subindo, ora descendo, guiava os ouvintes por décadas de história. As fotografias se sucediam, imagens em preto e branco dos primeiros barracões davam lugar a slides coloridos da construção do primeiro prédio de 5 andares, da inauguração da escola a das celebrações do 1º de maio. E em 1978, continuou Alexandre, foi inaugurado em Dubikov a metalúrgica que por muitos anos se tornou a empresa formadora da cidade. Na tela surgiu uma foto grupal de operários. Cerca de 20 homens em macacões posavam diante de um galpão novo, ainda sem fuligem e reluzente de tinta fresca. Ludmila inclinou-se para a frente examinando os rostos, até que, como um choque elétrico, reconheceu o pai no canto esquerdo da primeira fileira. Tão jovem, quase da idade de seu filho hoje, com uma cabeleira espessa e escura e um sorriso cheio de vitalidade. Na primeira equipe de mestres havia muitos especialistas talentosos. A voz de Alexandre chegava abafada aos seus ouvidos. Entre eles destaca o Sergei Ilyich Kachanov, um dos melhores ajustadores. Ele sabe, pensou Ludmila. Alexandre incluir aquela foto de propósito, ciente de que ela estaria ali. Kachanov, seu sobrenome de solteira que trocara por Morozov ao se casar com Igor. Uma onda de gratidão a invadiu. O resto da apresentação passou como um sonho. Ela mal desviava os olhos da tela, na esperança de ver outro rosto conhecido. Mas eis o último slide, a Dubikov atual, vista do alto, deu lugar à mensagem "Obrigado pela atenção", e o salão explodiu em aplausos. As pessoas cercaram Alexandre compartilhando memórias, pedindo detalhes, contando suas próprias histórias. Ludmila esperou pacientemente até que a primeira onda de entusiasmo arrefecesse.
Finalmente, aproveitando uma brecha, aproximou-se dele. Foi maravilhoso, disse com sinceridade. Você encontrou uma foto do meu pai. Esperava que isso a agradasse e ele sorriu. No arquivo da escola, havia alguns registros da inauguração da fábrica. Pelos documentos, seu pai era um profissional excepcional. Era sim, ela hesitou buscando palavras. Isso significa muito para mim. Obrigada. Não há de que, ele olhou ao redor. Se tiver um momento, gostaria de mostrar mais uma coisa em meu gabinete. O gabinete de história ficava no segundo andar, no final do corredor. A porta de madeira antiga com vidro fosco rangeu ao se abrir. Alexandra acendeu a luz e o brilho fraco de uma lâmpada solitária iluminou o espaço amplo, repleto de estantes com livros e pastas de documentos. Entre, ele a deixou passar à frente. Sente-se, por favor. Ela acomodou-se em uma cadeira junto à mesa do professor, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e tranquilidade. Lá embaixo, ainda se ouviam vozes dos últimos visitantes que se retiravam, mas ali em cima reinavam silêncio e paz. Alexandra abriu uma gaveta e, com cuidado, retirou um objeto envolto em um tecido macio. Colocou-o diante de Ludmila. Aqui estão. Prontos. Com dedos trêmulos, ela desdobrou o pano. Os relógios brilhavam como novos. A madeira polida do corpo irradiava um tom melado quente. Os ponteiros de bronze marcavam o tempo em um mostrador impecavelmente limpo. O mais importante, eles funcionavam. O tic-tac regular encheu a sala como um coração reavivado. Não pode ser, ela sussurrou, passando os dedos pela superfície. Eles estavam destruídos em 1000 pedaços. Não totalmente. Alexandre sentou-se ao seu lado. O mecanismo principal sobreviveu quase intacto. O corpo precisou ser restaurado, algumas peças. Algumas peças precisaram ser substituídas. Mas são os mesmos relógios que pertenciam ao seu pai. Como você conseguiu? Perguntou ela, erguendo os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Alexandre deu de ombros com um misto de paciência e modéstia. Um pouco de experiência, tempo, fez uma pausa como se procurasse as palavras certas. E claro, o desejo de fazer algo que lhe trouxesse alegria. As lágrimas de Ludmila escorreram sem controle, caindo sobre a madeira polida dos relógios. Desculpe, murmurou, enxugando o rosto com o dorso da mão. Não queria. É só que isso significa tanto para mim. Alexandre estendeu-lhe um lenço de linho, impecavelmente dobrado. Não se desculpe, disse baixinho. Eu entendo. Ficaram em silêncio, ouvindo o tic-tac dos ponteiros que parecia marcar não apenas as horas, mas também o peso de tudo o que não havia sido dito. A luz amarela da luminária de mesa criava um círculo quente em meio à noite fria de outubro, como se o mundo lá fora não existisse. Foi então que Ludmila inesperadamente quebrou o silêncio. Sabe, sua voz tremia levemente. Às vezes penso em como tudo poderia ter sido diferente. Ela olhou para as próprias mãos, como se nelas estivesse escrita uma história que há muito havia deixado de ser sua. Eu tinha sonhos. Quis estudar pedagogia, ser professora de literatura. Amava livros, escrevia poemas. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Depois conheci Igor. Me apaixonei perdidamente. Na época ele era outro homem, alegre, cheio de vida, tocava violão, fazia rir. Suspirou. O que mudou? Alexandre não apressou a resposta. Sua voz, quando veio, era calma, como se temesse romper o fio frágil da confissão dela. O que acontece com a gente, Lyudmila Ivanovna? Ela balançou a cabeça, como se a pergunta fosse demais. A fábrica fechou. Igor começou a ter problemas para arrumar trabalho. Depois nasceu Artyom, seus dedos se contraíram sobre o lenço. Era preciso sobreviver. No começo ele bebia só nos fins de semana. Depois, cada vez mais. Eu, engoliu em seco, me resignei. Pelo filho. Pela família. Achava que era temporário. Até que um dia não sobrou nem força, nem vontade de mudar nada. Seus olhos encontraram os de Alexandre, e neles havia uma dor tão antiga que parecia ter se tornado parte dela. Agora não sei mais quem sou. Às vezes sinto que a verdadeira Lyudmila morreu há anos. O que restou é só uma casca. Vai ao trabalho, faz o jantar, aguenta tudo em silêncio. Alexandre estendeu a mão e segurou a dela com uma firmeza tranquila. Sua palma era quente, um contraste com o frio que ela sentia por dentro. Lyudmila, disse ele, e seu tom era tão sincero que doía. Você é uma mulher incrível, inteligente, sensível, linda, merece ser feliz. Não eram palavras vazias, soavam como uma verdade que ela havia esquecido. E não é só o que eu acho, acrescentou, como se lesse seus pensamentos. É o que é. Ela não retirou a mão. Seus dedos se entrelaçaram nos dele, como se aquele gesto, no meio da penumbra do gabinete, fosse a coisa mais natural do mundo.
Quando Helena morreu, a voz de Alexandre rouquejou, como se as palavras custassem a sair. Achei que nunca mais seria capaz de sentir algo por outra pessoa. 2 anos vivendo como um autômato. Trabalho, casa, livros, sono. Fez uma pausa, olhando para o ponto onde suas mãos se uniam. Até que você apareceu, com seus relógios quebrados e seus olhos tão tristes, suspirou. E percebi que ainda era capaz de sentir. Lyudmila o encarou, sem conseguir pronunciar uma sílaba. Ele estava tão perto que ela sentia o calor de sua respiração. Os lábios de Alexandre roçaram os dela, leve como uma pergunta, dando-lhe tempo para recuar. Mas ela não recuou. Pela primeira vez em anos, sentiu-se viva. O beijo foi breve, casto, mas carregava mais ternura do que todos os abraços de Igor nos últimos 10 anos. O silêncio foi quebrado de repente por um ruído seco. A porta do gabinete se abriu com violência, sem que ninguém batesse. No vão, ofegante, estava um jovem de jaqueta estudantil, o rosto pálido, os olhos arregalados em choque. Mãe! Lyudmila afastou-se de Alexandre como se tivesse levado um choque. Na porta imóvel estava Artyom, seu filho. Seu olhar saltava dela para o professor e vice-versa, cheio de desconfiança e de algo que parecia traição. Artyom! Ela se levantou, tentando se recompor. Você só ia chegar amanhã. Consegui sair antes, respondeu ele com a voz rouca. Cheguei em casa. Seu pai disse que você estava na reunião de pais. Resolvi passar para te acompanhar. Seus olhos se fixaram nos relógios sobre a mesa, depois nas mãos ainda entrelaçadas. Não é o que você está pensando, Lyudmila deu um passo em direção ao filho. Claro que não, a ironia na voz de Artyom era cortante. O senhor Alexandre Petrovitch só estava consertando os relógios do meu avô, certo? Seu riso foi amargo. Sanik, eu me lembro do senhor desde a escola. Suas aulas de história eram boas. Mas a nossa história, ele balançou a cabeça, deixe fora disso. Sem esperar resposta, virou-se e saiu a passos largos em direção à escada. Artyom, espere. Lyudmila correu atrás dele, mas o filho não parou. Ela se virou para Alexandre, desesperada. Preciso ir. Ele entendeu tudo errado. Vai contar para Igor. Eu a acompanho, disse Alexandre, já pegando o casaco. Não, ela abanou a cabeça. Isso só vai piorar as coisas. Vou tentar explicar sozinha. Peço que ele não conte a ninguém. Enrolou os relógios no pano com mãos trêmulas e dirigiu-se à porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Obrigada por tudo. E saiu para a noite, onde a aguardava o retorno a uma realidade da qual havia tentado, por uma hora que fora, escapar. Como estão os estudos? Perguntou Lyudmila, tentando manter a voz neutra enquanto mexia a sopa. Normal, Artem deu de ombros. Logo vem a primeira sessão de provas. Estou me preparando. Vai ficar até domingo? Sim, se nada mudar. O rapaz tomou um gole de chá e após uma pausa, acrescentou com cautela. Espero que papai não saiba do que aconteceu ontem. Lyudmila balançou a cabeça. Ele estava dormindo quando cheguei. Eu te alcancei ontem perto da escola, e você prometeu não contar nada a ele. Eu lembro do que prometi, Artem respirou aliviado. Não vou dizer nada. Melhor não deixá-lo preocupado. A calma durou pouco. Por volta das 2 da tarde, a porta da frente se escancarou com um estrondo. Passos arrastados ecoaram pelo corredor. Em seguida, Igor apareceu na soleira da cozinha, o rosto inchado, os olhos injetados. O hálito pesado de álcool que nem mesmo o chiclete que mastigava com urgência conseguia disfarçar. Onde ele está? Perguntou com voz rouca, varrendo a cozinha com o olhar. Quem? Lyudmila congelou junto ao fogão, a colher suspensa sobre a panela. Nosso filho. Artem. Igor esmurrou a mesa com tanta força que os talheres saltaram. Ele foi para a casa do Dima, um colega de classe, respondeu Lyudmila, sentindo a garganta secar. O que aconteceu? O que aconteceu? Igor soltou uma risada áspera. Ainda pergunta? Ele me contou tudo. Como você anda se arrastando por aí com aquele professor? Como ficou se exibindo com ele no baile da escola ontem à noite, na frente de todo mundo, e depois ainda se trancou com ele na sala. Fez uma careta, como se as palavras lhe deixassem um gosto amargo. O coração de Lyudmila parou. Artem? Sussurrou, incrédula. Não, impossível. Ele prometeu não dizer nada. Não entende. Igor varreu a mesa com o braço, atirando um prato contra a parede. Os cacos brancos espalharam-se pelo chão. O povoado inteiro sabe como você ficou se jogando naquele seu amante na festa, e depois ainda se escondeu com ele no gabinete. Deu um passo em sua direção, agarrou-a pelos ombros com tanta força que ela gritou de dor. Igor, pare. Você está entendendo tudo errado. Ele a sacudiu como se fosse um boneco de trapos. Um dos meus amigos os viu. Fez muito bem em me contar.
Igor, pelo amor de Deus, calha a boca. Ela tentou se soltar, mas ele a empurrou com violência. Acha que não sei por que você foi até ele? Acha que vou acreditar nessa história de relógios? Seus olhos pararam no cronômetro restaurado em cima da prateleira. Com o rosto contorcido de raiva, agarrou. Aqui estão seus preciosos relógios. Bem consertados, não é? Seu amiguinho fez um ótimo trabalho. Não. Ludmila lançou-se sobre ele. Não toque nisso. É tudo que me resta do meu pai. Mas já era tarde. Igor arremessou os relógios contra o chão com toda a força. Insatisfeito, pisoteou-os com a bota pesada. O vidro estilhaçou-se, a caixa rachou. Aquilo que Alexandra havia restaurado com semanas de paciência foi destruído em segundos. Ludmila caiu de joelhos ao lado dos restos, olhando horrorizada para os fragmentos da sua última esperança. Por quê? Sussurrou. Por que você faz isso comigo? Para te ensinar. Igor chutou os cacos. Para você aprender a não sair por aí se oferecendo para outros homens. E agora ouça bem, se eu te pegar perto dele de novo, vai se arrepender. Ele vai se arrepender. Tenho amigos na polícia. Em 2 minutos, arrumamos um problema sério para ele. A segunda-feira começou para Ludmila com uma dor de cabeça latejante e um entorpecimento surdo. Ela revisava planilhas de pagamento, conferia números, atendia ligações dos moradores. Os colegas lançavam-lhe olhares furtivos, cochichavam às suas costas. Algo se anunciava no ar, mas ela estava tão esgotada que mal registrava. Pouco depois do meio-dia, Igor irrompeu na repartição de contabilidade, a barba por fazer, os olhos vermelhos de noite sem dormir. Estava estranhamente sóbrio, o que tornava a situação ainda mais perigosa. Onde está o chefe? Rugiu, sem sequer cumprimentar. Igor, vá embora. Ludmila levantou-se da mesa. Este é o meu trabalho. Exatamente. Trabalho. Ele elevou a voz até que todos no escritório se virassem. Enquanto isso, você aqui faz seus cheminitas por baixo dos panos, rouba dinheiro dos moradores para sustentar seu amante. Os colegas congelaram, observando a cena com horror. Da sala ao fundo, surgiu o diretor da empresa administradora, um homem corpulento, de entradas na cabeça e paletó desabotoado. O que está acontecendo aqui? Perguntou severo. Isso aqui, Igor avançou em sua direção. Sua contadora, minha esposa, aliás, está tendo um caso com um professor e desvia dinheiro dos moradores. Verifique a documentação dela. Tá tudo arrumadinho. Não é verdade. Ludmila tentou afastá-lo, mas Igor não se continha. De onde ela tirou dinheiro para presentear o amante? Cheque os recibos de setembro, vai ver tudo direitinho. O diretor lançou a Ludmila um olhar sombrio. Morozova, venha ao meu gabinete agora e traga toda a documentação do último trimestre. Imediatamente. Depois, voltou-se para Igor. E você, meu caro, ou se acalma ou chama a segurança. Por 2 horas, Ludmila permaneceu no gabinete do diretor, explicando cada número, cada lançamento nos livros contábeis. A auditoria improvisada não encontrou nenhuma irregularidade. Tudo estava impecável, como sempre era com Ludmila Sergeyevna. Não identificamos nenhum desvio, resumiu o diretor, seco. Mas espero que incidentes como este não se repitam. Não gostaria que a vida pessoal dos funcionários afetasse a reputação da empresa. Ludmila assentiu em silêncio e saiu do gabinete, as pernas trêmulas. No corredor, dezenas de olhos a fitavam, curiosos, acusadores, compassivos. Alguns desviaram o olhar, outros deliberadamente afastaram-se. Em 2 horas, a notícia havia se espalhado pelo escritório, ganhando detalhes cada vez mais fantásticos. Ela caminhava para casa sem enxergar o caminho. As sombras de novembro engrossavam rápido, os postes ainda não haviam acendido, e uma névoa cinzenta envolvia o bairro. Dentro dela, algo havia se partido de vez. Ludosha, espere. Virou-se ao som da voz conhecida. Valentina Ivanovna apressava-se atrás dela, segurando com uma mão o lenço na cabeça. Bom dia, respondeu Ludmila sem vida. Minha querida, eu sei de tudo. A vizinha apertou-lhe o braço com carinho. O povoado inteiro não fala de outra coisa. Maravilhoso, ela riu, amargo. Agora sou a piada de todos. Bobagem. Valentina Ivanovna protestou com energia. A maioria está do seu lado. Todos conhecem o tipo de homem que é seu marido. E Alexandre Petrovitch. Ninguém tem uma palavra ruim para dizer dele. Já não importa. Ludmila abanou a cabeça. O que vai ser do Artem agora? Ele nos viu a mim com Alexandre Petrovitch na escola. E embora tenha prometido não dizer nada, com certeza acabou contando ao pai. Artem? Valentina Ivanovna ergueu as sobrancelhas, surpresa. Impossível. Eu o vi hoje de manhã. Passou na casa do Dima Lukin, eles estudam juntos.
Estava perfeitamente calmo. Não, minha cara, alguém outro meteu o bedelho. Ludmila levantou para ela um olhar exausto. Quem? Marina Zakharova, provavelmente a vizinha, deu de ombros. Ela estava no baile da escola, espiando tudo, fuçando onde não era chamada. E o irmão dela bebe com o seu Igor na mesma turma. Ela é uma fofoqueira conhecida. Que diferença faz agora? Ludmila suspirou. Está tudo acabado. Não fale assim, Valentina Ivanovna apertou-lhe a mão. Você ainda tem a vida toda pela frente. Ah, e falando nisso, Alexandre Petrovich esteve te procurando. Ficou muito preocupado. Não, Ludmila sacudiu a cabeça com veemência. Diga a ele que não podemos mais nos ver, nunca. Isso só vai piorar as coisas. Mas, Ludosha, por favor. Os olhos de Ludmila encheram-se de lágrimas. Não posso perder o emprego. Não posso perder meu filho. E não quero que Alexandre Petrovich tenha problemas por minha causa. Em casa, a casa estava silenciosa e vazia. Artem ainda não tinha voltado. Igor provavelmente saíra para comemorar sua suposta vitória com os amigos. Ludmila tirou o casaco mecanicamente, entrou na cozinha e pôs a chaleira no fogo. Seu olhar caiu sobre os cacos do relógio, ainda espalhados pelo chão. Ajoelhou-se e começou a juntá-los, lembrando-se da primeira vez em que fizera aquilo, quando ainda acreditava que o relógio poderia ser consertado. Agora, não restava esperança. O mecanismo estava definitivamente esmagado pelo pesado coturno de Igor. O telefone tocou. Ludmila não atendeu. Outro toque mais insistente. Depois, silêncio. Decidiu deitar cedo. Não tinha forças nem para comer, apenas tomou um chá com biscoitos ressecados. Na sala, arrumou a cama, trocou de roupa e vestiu uma camisola surrada. A luz fraca do abajur antigo projetava sombras sobre o papel de parede desgastado, cujo padrão já nem se distinguia mais. Quase adormecendo, ouviu a porta da entrada bater. Passos pesados, o barulho de móveis sendo derrubados no corredor. Ludosha. A voz embriagada de Igor ecoou pelo apartamento. Onde você está? Ela permaneceu em silêncio, fingindo dormir. Não adiantou. A porta do quarto foi arremessada com tanta força que bateu na parede. Aí está você. Igor pairou sobre a cama, exalando álcool e um ódio azedo. Pensou que eu não voltaria? Igor, estou cansada, murmurou Ludmila. Vamos conversar amanhã. Não, agora. Ele arrancou o cobertor com um puxão violento. Não me dê ordens. Acha que seu professorzinho instruído é melhor do que eu? Acha que não sei que você quer me deixar? Que bobagem é essa? Ela tentou se sentar. Não estou indo a lugar nenhum. Mentira. Ele agarrou seus ombros com força. Chega de mentiras. Há tempo percebo como você me olha, como se eu fosse sujeira debaixo dos seus pés. Igor, me solte, está doendo. Suplicou. Mas ele não ouvia. Empurrou-a de volta para a cama, jogando-se sobre ela, o hálito alcoólico queimando seu rosto. Vou te mostrar quem manda aqui. Entendi, pensou Ludmila, fechando os olhos e apertando os dentes para não gritar. Como sempre. Aguentar, suportar, e ele vai parar. Mas dessa vez algo foi diferente. Igor estava mais brutal, mais cruel, como se algo dentro dele tivesse se partido de vez. Ela não lembrava como sobreviveu àquela noite. Só ao amanhecer, quando Igor finalmente resmungou em sono profundo, conseguiu se esgueirar para o banheiro. Fechou a porta, acendeu a luz e ficou paralisada diante do espelho. No pescoço, uma mancha roxa escurecia. No ombro, marcas dos dedos dele. Os pulsos, vermelhos da pressão das mãos do marido. Ludmila olhou longo tempo para seu reflexo. Nos olhos que ontem ainda guardavam vida e esperança, agora só havia vazio. Sentou-se devagar na borda da banheira e chorou em silêncio, sem lágrimas, como se até o pranto lhe tivesse sido roubado. Acordou com o som da chuva batendo na janela. Lá fora, a manhã de novembro era cinzenta e úmida. Ergueu-se com cuidado, tentando não acordar Igor, que roncava estridente e estirado na cama. Cada movimento doía. Caminhou em pontas de pé até o banheiro e mais uma vez encarou-se no espelho. Os hematomas que vira à noite estavam ainda mais nítidos, marcas arroxeadas no pescoço, nos ombros, nos pulsos. Pela primeira vez, Igor não tentará esconder os sinais de sua violência, como se quisesse marcá-la deliberadamente como propriedade. O apartamento estava gelado e abafado como um lugar abandonado. Ludmila vestiu-se escolhendo as peças de gola alta, um suéter grosso, uma echarpe. Deixou um bilhete na mesa, saiu para o trabalho e fechou a porta sem fazer barulho. Mas em vez de seguir para a escola, seus pés a levaram um andar abaixo. Com a mão trêmula, apertou a campainha da vizinha. Valentina Ivanovna abriu quase imediatamente, como se estivesse esperando do lado de dentro da porta. Ludosha.
O rosto da mulher idosa se contraiu em uma careta de espanto. Meu Deus, o que aconteceu com você? Posso entrar? A voz de Ludmila falhou. Claro, claro, entre logo, a vizinha a puxou para dentro. O apartamento de Valentina Ivanovna cheirava a pão recém-assado e era quente. Ludmila sentou-se à mesa da cozinha, exausta. Foi ele? Perguntou a vizinha em voz baixa, olhando para seu pescoço. Ludmila apenas assentiu e devagar tirou a echarpe. Valentina Ivanovna levou as mãos à boca. Deus do céu, sussurrou, persignando-se. Ele quase te matou. O que deu nele? Não sei. Ludmila falou baixo como se as palavras custassem a sair. Ele já bateu antes, mas nunca assim. A vizinha, decidida, pegou o kit de primeiros socorros da prateleira e começou a limpar os arranhões com água oxigenada. Aguentou. Resmungava. E veja no que deu. Isso é crime, menina. Ele deveria ser preso. Que prisão? Ludmila respondeu sem vida. Ele é meu marido. Valentina Ivanovna endireitou-se de repente, olhando-a por cima dos óculos com um olhar severo, quase de professora. E daí que é marido? Isso não lhe dá o direito de maltratar você. Ninguém tem esse direito. Nem marido, nem sogro, nem irmão. Ela abriu o armário e tirou um livro de capa de couro gasto. Olha aqui, colocou os óculos e folheou as páginas. Artigo 115, parte 1ª do Código Penal. Lesão corporal dolosa leve. E o artigo 116, violência doméstica. Isso é crime, entende? Você tem todo o direito de denunciar. Mas e o Artem? Ludmila objetou sem forças. O que as pessoas vão dizer? E daí, o Artem? Valentina Ivanovna foi firme. Ele é um rapaz grom, entende tudo. E as pessoas? Ela fez um gesto com a mão, como se afastasse fofocas. Deixe-os tagarelar. Essa é a sua vida, Ludosha. Ou você muda algo agora, ou vai continuar assim. Com esse monstro. Ludmila baixou a cabeça, olhando para as mãos. A aliança, outrora símbolo de amor, agora brilhava opaca em seu dedo, como um grilhão. Não sei o que fazer, confessou em um sussurro. Primeiro, Valentina Ivanovna declarou com determinação, precisamos registrar os hematomas. Vamos ao pronto-socorro, eles vão emitir um atestado. Depois você decide. Este não é só o meu lar, Artem respondeu com calma, cruzando os braços. É também da mamãe. Se alguém deve sair, esse alguém é você. Artem, por favor. Ludmila interpôs-se entre os dois, a voz trêmula. Não agora. Eu peço a você. O filho fitou a mãe com um olhar longo e pesado, como se quisesse ler em seus olhos tudo o que ela não dizia. Finalmente, assentiu com um movimento curto da cabeça. Está bem. Mas eu não vou a lugar nenhum. Fico com você. Cuspiu na direção do pai, a voz carregada de desdém. Com você, traidor. Ingrato. Igor rugiu, os punhos cerrados. Eu te criei, te dei estudo, e é assim que me pagas? Minha mãe me criou, e Artem cortou-o seco. E me formei sozinho, com bolsa de estudos. De você só vi bêbadas histerias e acusações. E agora vejo finalmente que tipo de homem você é de verdade. Ele se virou para Ludmila, os olhos ardendo com uma determinação que ela nunca lhe vira antes. Arrume suas coisas. Nós vamos embora daqui. Asterisco. Aquela noite, eles dormiram na casa de Valentina Ivanovna. Artem esticou-se na cama de campanha da sala, enquanto Ludmila acomodou-se no quartinho dos fundos, pequeno demais para caber toda a sua angústia. Mas foi na cozinha, sob a luz amarelada de uma lâmpada antiga, que os dois finalmente conversaram de verdade. Me desculpe, mamãe. Artem olhava para a xícara de chá frio, como se as respostas estivessem no fundo dela. Eu deveria ter entendido antes. Devia ter interferido. Ludmila passou os dedos sobre o dorso da mão do filho, a pele áspera de tanto lavar pratos e esconder lágrimas. Você não tem culpa de nada, Sounico. Eu mesma permiti que tudo isso acontecesse. Anos a fio aguentando, calando, fingindo que tudo estava bem. Por quê? A pergunta de Artem foi um grito abafado, cheio de uma dor genuína. Por que você não foi embora dele? Medo, ela respondeu, simples e cruel. Medo de ficar sozinha. Medo de perder você. Medo de perder esta casa, este pedaço de vida que mesmo podre era minha. Artem apertou a mão dela com força, como se quisesse transmitir através dos dedos toda a coragem que ela não teve. Mas agora você não está sozinha. Eu estou aqui. E vou apoiar qualquer decisão sua. Ele fez uma pausa, como se hesitasse em continuar, mas prosseguiu firme, mesmo que Ludmila engoliu em seco, sem conseguir terminar o pensamento. Mesmo que você decida ficar com Alexandre Petrovitch. O nome pairou no ar como uma promessa. Artem lembrou-se do professor de história, sempre calmo, sempre atento,
o homem que anos atrás havia emprestado a Ludmila livros quando ela não tinha coragem de pedir. Eu me lembro dele na escola. Era um bom homem, mamãe. E se você for feliz com ele, só tenho a apoiar. As lágrimas escorreram sem controle pelo rosto de Ludmila. Ela se encostou no ombro do filho, sentindo o peso de anos de silêncio se desmanchar naqueles soluços. Artem já não era mais o menino que ela protegia. Era ele quem, agora, a amparava. Asterisco. Na manhã seguinte foram juntos à delegacia. O plantonista, o major de olhos cansados e bigode grisalho, recebeu a queixa com um ceticismo rotineiro, até ver os hematomas. Seu rosto mudou. Caso sério, murmurou, enquanto preenchia os papéis. Vamos emitir um encaminhamento para a perícia. Hoje mesmo. Ainda naquele dia, o policial de rua entregou a Igor um aviso oficial. Ele recebeu o papel com incredulidade, depois com fúria, mas não pôde fazer nada. A lei era lei. A notícia espalhou-se pelo povoado como fogo em palha seca. As opiniões dividiram-se como um rio em duas margens. Os amigos de copo de Igor vociferavam nos bares. As mulheres é que estão ficando sem vergonhas. Um homem não pode nem educar a própria esposa em sua casa? Agora qualquer coisa, correm para a polícia. O homem tem que ser o chefe, ou então para que serve essa tal de igualdade? Mas as mulheres, quase todas, ficaram do lado de Ludmila. Até aquelas que antes cochichavam sobre seus encontros com o professor agora balançavam a cabeça, solidárias. 20 anos aguentando um animal desse? Santa mulher! Já estava na hora de alguém botar esse monstro no lugar. Nenhum homem tem o direito de levantar a mão. Valentina Ivanovna organizou uma verdadeira rede de apoio. Vizinhas se alternavam na casa de Ludmila, trazendo tortas de maçã, potes de picles, ou simplesmente sentando-se em silêncio ao seu lado. Uma deixou um vidro de geleia de framboesa, para gripe e para alma. Outra, um cachecol de tricô, para cobrir o pescoço enquanto essas marcas não somem. Igor, a princípio, esbravejou, ameaçou, jurou vingança. Mas, aos poucos, foi se acalmando. Passou a dormir na casa de um amigo, aparecendo em casa só para pegar roupas, e sempre quando Ludmila não estava. O policial de rua havia sido claro. Mais uma denúncia, e não será só um aviso. Vai virar processo criminal. Uma semana depois daqueles acontecimentos, quando Artem já havia voltado para a universidade e Ludmila começava a encontrar um novo ritmo, alguém bateu à porta. Era Alexandre Petrovitch, um pouco constrangido, segurando uma pequena caixa nas mãos. Zdravstvuyte, cumprimentou, ajustando os óculos. Posso entrar? Ludmila assentiu, afastando-se para deixá-lo passar. Foram até a cozinha, o único lugar onde ela, agora, sentia-se verdadeiramente dona de si. Soube do que aconteceu, disse ele, baixo. Não sabia se devia vir, mas queria ter certeza de que você está bem. Ou pelo menos, o mais bem possível. Ela esboçou um sorriso frágil. Obrigada por ter vindo. Ficaram em silêncio por um instante, apenas o apito da chaleira quebrando a quietude. Ludmila serviu o chá, e Alexandre deslizou a caixa sobre a mesa. Trouxe uma coisa para você. Ludmila abriu a tampa com cuidado. Dentro, um relógio de parede, réplica exata daquele que pertenceu a seu pai. O mesmo desenho, a mesma madeira quente e envelhecida. Onde você encontrou? Perguntou, passando os dedos pela superfície como se temesse que fosse desaparecer. Num brechó no centro da cidade, ele deu de ombros. Vi por acaso e me lembrei dos seus. Restaurei um pouco, ele não terminou a frase. Não são os mesmos, Ludmila interrompeu, a voz embargada. Mas são perfeitos. Alexandre esperou até que ela se recompusesse. Então, com um olhar que era ao mesmo tempo terno e respeitoso, disse: Ludmila, não vou falar dos meus sentimentos agora. Você precisa de tempo para pensar, para decidir. Só quero que saiba, você merece ser feliz, e quando estiver pronta estarei aqui. Ele se levantou, terminou o chá e dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ah, e mais uma coisa. Você é uma mulher muito corajosa. Nem todos teriam força para mudar uma vida de 20 anos. Depois que ele se foi, Ludmila ficou muito tempo olhando para o relógio. Seu tic-tac era firme, constante, como se dissesse, a vida continua. Cada segundo é uma nova chance. No reflexo de uma das janelas, um vulto familiar passou rápido. Ludmila sorriu e seguiu em frente, apertando contra o peito os relógios que marcavam o ritmo de seus passos firmes, seguros, como se cada tic-tac contasse os segundos de uma vida que já não era mais a mesma. Epílogo. A primavera chegou aos Dubki de repente, como se alguém tivesse virado a página de um calendário e com o gesto, transformado o mundo. A neve derreteu em poucos dias, revelando clareiras com os primeiros filamentos verdes de grama, tímidos mas teimosos.
Os botões das árvores incharam, prestes a explodir em folhas novas. O ar encheu-se de uma frescura úmida carregada de promessas. Ludmila estava na varanda, o rosto voltado para o sol da manhã. Segurava uma xícara de chá que subia em espirais de vapor. Ao lado, no parapeito, os relógios do pai, ou melhor, sua réplica exata, marcavam o tempo com a mesma precisão de sempre. Agora, porém, eles tinham um novo significado. Eram o símbolo de uma vida que ela finalmente escolhera viver. Muito havia mudado naquela meia dúzia de meses, embora, à primeira vista, tudo parecesse igual. Ela ainda morava no mesmo apartamento e, ao mesmo trabalho, via as mesmas pessoas. Mas algo dentro dela se rompeu como uma represa, liberando um rio que há anos estava contido. Igor não morava mais ali. Depois de conversas longas, doloridas e necessárias, ele aceitou se mudar para a casa do irmão. Às vezes aparecia sóbrio, quieto, com uma cortesia que soava estranha. Ludmila não sabia se era um surto passageiro de arrependimento ou uma mudança verdadeira, mas, pela primeira vez em anos, conseguia respirar sem peso no peito. A porta da varanda rangeu. Artem saiu bocejando, com uma xícara de café na mão. Ele e Masha, sua namorada, tinham chegado no dia anterior para passar o final de semana. Uma estudante de filologia loira, séria, que já era a segunda vez ali, e Ludmila começava a se acostumar com sua presença. Bom dia, mamãe, murmurou o filho, ainda sonolento. O que tem pro café? Panquecas com recheio de queijo, respondeu ela, sorrindo. A Masha ainda está dormindo? Ele tomou um gole do café. Tinha sido uma noite longa, os dois ficaram até tarde discutindo o projeto de conclusão de curso dela. Ludmila observou o filho com atenção. Ele havia crescido, não só em estatura, mas em algo mais profundo. Seus olhos agora tinham uma segurança nova, como se, de repente, ele tivesse encontrado seu lugar no mundo. Sabe, mamãe, disse Artem, olhando para o povoado que acordava lá embaixo. Eu tenho orgulho de você. Sério? Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. De onde veio isso? Não veio de lugar nenhum. Ele deu de ombros. É só que você não teve medo de mudar tudo. Muita gente não teria coragem. Eu também não teria, respondeu ela, baixinho, se não fosse você, a Valentina Ivanovna. Hesitou, mas Artem assentiu, compreensivo. E o Alexandre Petrovitch? Ludmila calou-se. Falava um pouco sobre ele, embora o filho parecesse desconfiar que de vez em quando, eles se encontravam. Caminhadas pelo parque, tardes na nova cafeteria perto da estação, conversas sobre livros, sobre a vida, sobre tudo e sobre nada. Você tem o direito de ser feliz, mamãe, disse Artem sério. Com quem quiser. Ela tocou sua mão, grata. Eu sei, meu filho. Só preciso de tempo. Agora você tem tempo de sobra. Ele apontou para os relógios. Uma vida inteira pela frente. Depois do café, quando Artem e Masha saíram para passear, Ludmila folheou um álbum de fotografias antigas. Ali estava ela, jovem, com o bebê Artem nos braços. A primeira ida ao zoológico. As festas escolares, a formatura. Entre as fotos esbarrou numa imagem amarelada do pai, aquela mesma que Alexandre lhe mostrará na fábrica. Ele havia lhe dado uma cópia antes do Natal. Ludmila colocou a foto com cuidado na prateleira, ao lado dos relógios. Dois símbolos, um do passado, outro do presente, entrelaçados como fios de uma mesma história. Ela tinha 43 anos. E pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente viva. Valentina Ivanovna costumava repetir, a vida se dá uma só vez, e é preciso vivê-la com dignidade. Antes, aquelas palavras soavam como um clichê. Agora ganhavam um peso novo. Dignidade. Era isso que ela havia reconquistado. Dignidade e o direito de escolher. Às vezes, o mais importante não é mudar tudo de uma hora para outra, mas acreditar que você tem o direito de mudar, e que haverá pessoas ao seu lado para segurar sua mão quando o chão tremer. O resto vem depois. Talvez não rápido, talvez não sem tropeços, mas vem. Os relógios continuavam seu tic-tac constante. A vida seguia, agora de verdade.